que ele é de São Paulo e trabalha ali num trabalho com pessoas carentes e necessitadas. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Deus o abençoe. Fique à vontade. Eu vou sentar ali para a gente ficar. Tá bom, muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Meu nome é Paulo Capelletti. Eu sou pastor presbiteriano. Estou, pastor presbiteriano, porque já é a terceira denominação. Eu acho que nenhuma denominação está me aguentando. Eu não sei por quanto tempo eu estarei presbiteriano. Muito obrigado, muito obrigado. E é um prazer estar aqui em Juiz de Fora, conhecê-los. Sou casado há 31 anos com a Sílvia, com a mesma mulher, graças a Deus, 31 anos. Tenho 4 filhos, um filho chamado Estevão, que Deus o chamou aos 14 anos para morar com ele. Eu tenho o meu filho Giovanni, que ele aprendeu a ser o filho único, o filho mais velho e o filho do meio. Ele era o filho mais moço, meu filho faleceu, ele passou a ser o filho único. Depois nós adotamos uma garota de 3 meses que foi abandonada na sala da minha casa. E porque a minha casa é meio diferente da sua. Porque a minha casa a gente tem uma chave só e a gente não sabe onde está, então a porta fica aberta. Então, pela porta ficar aberta, nós tivemos uma filha. Então, se você está precisando ter um filho e não consegue, talvez deixar a porta aberta vai. Não precisa deixar outra coisa a não ser a porta aberta. E aí você vai ter um filho. Não sei se aqui em Juiz de Fora acontece, mas lá em Santo André, onde eu moro, no estado de São Paulo, na cidade de Santo André, uma senhora deixou a minha filha na sala da minha casa. E aí nós adotamos a Marecinha. E ele passou a ser o filho mais velho. E nós moramos com uma menina que ela foi abusada pelo padrasto, pelo tio e pelo primo no mesmo dia. Há 17 anos. E há 2 anos atrás ela falou que gostaria de ser minha filha. Então nós adotamos a Fernanda, que ela tem 30 anos hoje. Então meu filho passou a ser o filho do meio. E ainda tem outros agravantes, porque o meu filho, ele dividia a casa ou o quarto dele com 5 travestis, porque nós trabalhamos com marginalizados, e na nossa casa nós temos outros filhos, nós temos mais 25 que nós tiramos da rua, eu e minha esposa. Há 17 anos nós fazemos isso. Então nós cooperamos e nós entendemos o nosso chamado, e que eu acho que é um chamado mais amplo do que só meu e da minha família, de morar com pessoas que estão à margem da sociedade. O que significa isso? Significa que são pessoas que a sociedade não quer e que a igreja não quer também. Travestis, prostitutas, bandidos, drogados, traficantes, assassinos, todo tipo de gente boa que tem na sociedade, nós temos na nossa casa. Então, hoje nós moramos, minha família, mais 25. Então, nós somos 29 hoje, mas eu já morei com 40. Eu e minha mulher achamos que é muito morar com 40, então nós diminuímos para 25. Então, nós estamos morando juntos, e não é uma casa de recuperação, é a minha família. Então, eles têm nome, eles não são alunos. Eles não são recuperandos, porque ninguém é recuperável. Você e eu somos irrecuperáveis. Se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino dos céus.
Então nós precisamos ser regenerados e não recuperados. Ninguém recupera ninguém. Mas esses homens e mulheres precisam de um referencial familiar, de pai e mãe. E eu e minha esposa nos colocamos à disposição de Deus para ser pai e mãe desses homens e dessas mulheres, né? Então esse é o nosso trabalho. E a nossa missão é uma parte do nosso trabalho. A nossa missão chama SAL, Salvação, Amor e Libertação. Nós temos um trabalho com 140 crianças de uma favela. Esse é um dos ministérios. Nós temos 9 oficinas que acontecem na nossa organização, que é português, matemática, inglês, informática, tecido circense, kung fu, capoeira, jiu-jitsu e música. Nós estamos montando uma grande orquestra com as crianças. E essa orquestra ela foi convidada já a tocar na Alemanha, em 6 cidades diferentes, na Alemanha e em 5 estados diferentes da Alemanha. Então, eles estão se preparando para ir para lá, né? Então, além disso, nós visitamos travestis, prostitutas, na rua e nas casas. E, com isso, nós fazemos acampamento também com travestis e prostitutas. É muito legal fazer acampamento com travesti e prostituta. Eu já venho fazendo esses acampamentos há mais de 15 anos. É melhor do que fazer acampamento com a igreja, né? Porque a igreja, você faz uma comida mais ou menos, ela reclama. Se a piscina não está legal, ela reclama. Os travestis nunca reclamaram, e a gente sempre faz a mesma coisa. É uma felicidade para eles estarem lá, né? Então, eu não sei muito trabalhar com igreja mais, porque eu fui pastor de igreja há uns 18, 19 anos atrás, até que uma denominação conversou comigo para eu escolher entre as prostitutas, travestis ou ela. Então, você sabe o que aconteceu. Eu escolhi os travestis e as prostitutas. Porque é isso. E nossa missão ela se dividiu, né? Ela já se multiplicou. Ela está em Campinas, no estado de São Paulo. Agora nós estamos abrindo uma base em Itaquaquecetuba e nós temos uma base também em Londrina, né? Que nós trabalhamos com todas essas pessoas. E a nossa intenção sempre é abrir uma empresa do lado da organização. Então, nós já temos uma confecção, uma editora, e nós estamos abrindo uma empresa alimentícia também. Então, porque os travestis, as prostitutas, os assassinos, eles não têm condição de voltar à sociedade. Então, eles precisam de um ponto de emprego. Então, nós damos trabalho para esses homens e mulheres. Além disso, nós temos bazar beneficente, nós temos 2 bazares de roupa usada, que o nosso pessoal também trabalha. E assim a gente vai articulando a nossa vida e vivendo. E a minha vida é muito pequena, muito nuclear. Eu estou sempre junto com eles. Eu não tenho muito lugar para ir, a não ser na igreja e ficar com os marginalizados, né? E eu sou feliz por viver com eles, né? Tá joia? E uma coisa aconteceu na minha casa, porque eu sentei, já fazem uns 10 meses que eu sentei com a minha esposa na mesa, né? Então nós temos uma mesa grande, que cabe todo mundo na mesa, da nossa sala de jantar, né? Que fica na cozinha mesmo. E aí eu fiquei olhando para todos as faces, né, das pessoas que estavam morando comigo, né? Jovem, criança, adulto, idoso. E eu senti falta de um personagem. E eu falei para minha mulher, nós temos que orar, porque Deus tem que mandar um assassino para morar com a gente. Porque já fazia 3 anos que nenhum assassino vinha morar com a gente. Então, eu e minha esposa começamos a orar há 10 meses para que Deus mandasse um para nós. E a Bíblia, ela é muito clara, né? Se você pedir, Ele vai dar. Se você bater, Ele vai abrir. Né? E Ele vai dar medida recalcada e sacudida, não é isso que Ele disse? Então, Ele não mandou um só, Ele mandou 3. E aí nós ficamos alegres, porque Deus responde às nossas orações, né? Eu não sei quantos de vocês vão fazer essa oração, mas como amanhã você vai orar aqui,
Você pode orar para Deus, quem sabe, mandar um assassino para morar com você. E é muito legal. É muito joia. Por quê? Porque nós fomos chamados para cuidar de pessoas que ninguém quer. Nós não fomos chamados para cuidar de pessoas que já foram cuidadas. Nós fomos chamados, escolhidos, para cuidar de pessoas que ninguém quer. A igreja não é feita para os iguais. A igreja é feita para os diferentes. E se tiver só gente igual aqui, ela deixa um pouco de ser igreja. Ela se torna um reduto de proteção. E a igreja não é um reduto de proteção. A igreja é um lugar de restauração e também de renovação da vida. Então o assassino tem que ter a possibilidade de viver entre nós. Um travesti tem que ter a possibilidade de viver entre nós. Uma prostituta tem que ter a possibilidade de viver entre a gente, para que ela possa ser transformada pelo poder de Deus. Quem crê que Deus pode transformar um assassino? Amém? Quem crê que Deus pode transformar um travesti e quem sabe casar com a sua filha? Quem crê? Fica difícil, né? Mas quem crê que Deus pode mudar a vida desse homem? Ninguém aqui? Eu creio. Porque já na minha casa existem travestis que já se casaram, são empresários, professores, pessoas que estão na sociedade vivendo. Então Deus pode transformar. E se nós não cremos que Deus pode transformar, nós deixamos de ser igreja. Deus nos chamou para fazer algo diferente nessa terra. Amém? Então esse é o nosso trabalho. Mas vamos ler a Bíblia, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Eu queria que a gente pensasse algumas coisas diferentes. Nós estamos acostumados a ouvir sobre o evangelismo do mundo, missões, e com certeza esse texto, ele é cheio dessa frase ou dessa palavra que não existe na Bíblia, missões, né? Mas é um texto que faz com que a gente pense qual é o nosso papel na terra, qual é o nosso papel diante da sociedade que vivemos. E isso é de suma importância para que a gente possa continuar vivendo uma vida com Jesus, tá bom? E eu não, de forma nenhuma eu quero te ofender, de forma nenhuma eu quero prejudicar a tua fé. Eu gostaria muito que a minha palavra aqui pudesse mover você a ter uma vida diferente dessa de ir para casa trabalhar e vir à igreja. Essa é uma tríade da felicidade que muitas vezes tem o fim nela mesma. E a vida com o Evangelho, ela não pode ser uma vida nela mesma, um final nela mesma. A vida do Evangelho sempre precisa ter surpresas, sempre precisa ter ação, sempre precisa ter disposição de estar na presença de Deus para ser usado por Ele. Amém? Vamos ler então. Diz assim a Bíblia, capítulo 2 de Efésios, verso 1. E é lógico, eu vou falar mal dos flamenguistas, né, e falar bem dos palmeirenses. Isso é sempre normal nas minhas pregações. Mas não para te ofender, simplesmente para a gente poder conversar, né? Tá bom? E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, os filhos da ira, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para prostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui diante da igreja do Senhor Jesus, e nós sabemos que eles são queridos teus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E por isso, Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor quebre qualquer barreira de comunicação que existe entre a gente, que o diabo e os seus anjos, Senhor, possam ser retirados daqui e que nós possamos ouvir a tua palavra. Deus, estamos ansiosos, com o coração aberto, desejosos de ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, dirige a nossa vida. Nós queremos entregar totalmente a nossa vida nas tuas mãos, porque sabemos que aí estaremos seguros e poderemos fazer tudo aquilo que o Senhor manda e o que o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém. Joia, Paulo escreve a carta a Éfeso. Lógico que alguns dizem que ele está preso, outros dizem que não. Alguns dizem que não foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Paulo que escreveu, porque Paulo começa a carta sempre igual, falando sobre a graça de Jesus, a paz do nosso Deus, e nessa carta não existe isso, então ali as coisas são mais ou menos diferentes, por isso que alguns escritores dizem que não foi Paulo que escreveu, mas com isso eu não tenho muita importância com isso, porque eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta para Éfeso e ele estava preso, então é uma carta da prisão dele para mim. E lá, Paulo, ele começa a carta de Éfeso falando das bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, no primeiro capítulo, e ele vai falar sobre o perdão dos pecados, ele vai falar da adoção, como filhos que nós somos hoje, e depois ele chega na carta, e vai falar também da eleição, da predestinação, como bom presbiterianos que nós somos. Então, nós acreditamos que nós fomos predestinados, Nós achamos que o céu vai ser só para a gente. Mas não tem problema acreditar nisso, está tudo certo, Eu não tenho problema em acreditar assim, mas eu também posso acreditar de outra forma também. O que importa é que nós temos que acreditar em Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz. E lá no capítulo 2, no verso 1 a 10, ele vai começar a falar sobre a obra que Deus fez através de Cristo e também a obra que Ele quer fazer através da gente. Então, são duas divisões muito claras, do verso 1 até o verso 10, que vai falar da obra que o Cristo fez em nós e a obra que Deus fez em nós através de Cristo e a obra que Deus quer que nós façamos. É isso, muito claro. E é claro que Paulo, por ser um cara intelectual, ele vai falar de palavras que muitas vezes um flamenguista não vai entender. Por isso que a gente precisa explicar, Tá certo? Então eu queria dividir esse texto em algumas coisas que eu acho que é de suma importância para nós. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que viver o Evangelho. E viver o Evangelho não é só estar lendo a Bíblia e orando. Então, existe uma evangelidade, existe uma forma de viver cristão, uma forma de vida diferente que o mundo não quer que a gente viva. E Paulo começa dizendo, não que ele valoriza o pecado, mas ele valoriza a misericórdia e a graça de Deus nesse texto.
porque ele não está valorizando o pecado. Apesar de ele começar a falar que nos vivificou quando nós estávamos mortos nos pecados e delitos e que nós éramos filhos da ira. Muitas vezes nós acreditamos que esse tufão, o furacão, o tremor de terra, uma casa caindo, a pessoa que errou e acontece alguma coisa de mal, nós falamos, não, é a ira de Deus. Paulo deixa claro em Romanos que a ira de Deus é Deus entregar o homem a si mesmo. Porque se nós formos ler Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, nós vamos perceber que a ira de Deus nada mais é de dizer para o homem da seguinte forma, tá bom, você não quer viver comigo, então eu vou entregar você para você mesmo. Então Paulo, ele divide a ira de Deus em 2 ou 3 coisas. Deus entregou o homem a si mesmo, Deus entregou o homem ao seu próprio coração e Deus entregou o homem ao seu próprio desejo. Nós vamos ver em Romanos isso. Então a ira de Deus nada mais é do que Deus entregar o homem a si mesmo para ele fazer aquilo que ele quer. Então essa é a ação e a reação do homem sem Deus. E ele repete no capítulo 2 de Efésios, dizendo da seguinte forma, que nós somos filhos da desobediência ou filhos da ira. E isso significa que nós nascemos dessa forma e multiplicamos e nos dividimos fazendo e sendo filho da ira. Mas, aí a palavra mas tem um poder gigantesco, né? Mas, porém, todavia, não sei qual é a sua tradução, ele vai dizer mas, esse mas significa que existe algo diferente, que aconteceu algo na vida e que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. E isso existe uma grande diferença para aqueles que estão em Cristo e nos colocou assentados à direita de Jesus. É isso que ele vai dizer, nas regiões celestiais. Então, para Paulo existe uma dinâmica que o cristão está tanto assentado como tem tarefas da terra. Ele está já com uma posição eterna, mas ele tem vida na terra. Ele nunca desvincula a vida da terra com a vida do céu, como nós fazemos. Nós sempre pensamos no céu, mas Paulo sempre pensa nas ações que nós ainda temos que fazer na terra. E lá ele vai dizer que Cristo, Deus nos ressuscitou, e por isso nós estamos vivos. E isso tem uma grande diferença. E lá ele vai dizer que a salvação vem não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. E depois ele vai falar, vocês são criação de Deus, feituras em Cristo. Então ele está falando o quê? Que ele criou você no ventre da sua mãe, assombrosamente maravilhoso. E a gente pode olhar aqui aqui de cima e perceber que é verdade. Uns ficaram assombrosos e outros ficaram maravilhosos. Isso é muito claro, né? E com certeza nós somos feituras de Cristo. Nós temos a fisionomia, a forma de viver em Cristo, o jeito de viver de Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Para as boas obras. Então nós temos uma função na terra. Nós não estamos aqui simplesmente para viver da forma que nós queremos. Nós estamos aqui para viver da forma que Deus quer, fazendo boas obras. Então quer dizer que se a gente fizer boas obras, a gente vai para o céu. Não, isso é o flamenguista que diz, né? O que Jesus diz da seguinte forma, se você é salvo, você faz boas obras. Não quer dizer que você faz boas obras para estar salvo. É o que Jesus diz no juízo em Mateus 25, de 34 em diante. Vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Então, você já está salvo, por isso que Deus chamou, mas você tem uma função na terra. Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu estava preso, você foi me visitar. E é tão cotidiano para o salvo que ele pergunta, mas para quem nós fizemos? E se vocês fizeram a um dos meus pequenos, a mim o fizeram. E isso é o juízo que Jesus está dizendo em Mateus 25, que é o juízo final. Os benditos do Pai não ficam parados, eles têm ações na terra que vão glorificar a Deus. E uma das coisas também que Jesus diz é da seguinte forma, os homens fazem as boas obras para que os outros possam ver e glorificar a Deus que está no céu. Então nós fazemos coisas aqui para que Deus possa ser visto e
também percebido na terra, não só visto, mas percebido na terra. Ou seja, todas as nossas ações que fazemos ou determinamos fazer para ajudar os outros, não importa qual seja a ajuda, nós vamos falar que Deus, nosso Deus, está vivo. Então a intenção de Paulo de falar que nós fomos criados para as boas obras é para mostrar para o mundo que ainda não enxergou Jesus, que Ele está vivo. É isso, maravilhoso. Então é algo que nós precisamos entender. Então o primeiro ponto que eu queria dizer, que eu dividi esse texto em 35 pontos, que eu queria falar para você nessa noite, como amanhã é feriado, né, a gente pode ficar até mais tarde aqui. A primeira coisa que Paulo quer mostrar nisso é que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então não tem ninguém diferente, está todo mundo igual. E uma das coisas que ele diz é da seguinte forma, que Ele nos ressuscitou. E se Ele nos ressuscitou, Paulo entende que antes da ressurreição, Ele precisa estar crucificado. E quem está crucificado em Cristo entende qual é o papel dele. E qual é o papel daquele que está crucificado? Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Não é cantar, bater palma, dançar, virar, girar. Isso não me fala que eu estou cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20 que estar cheio do Espírito Santo é dizer, eu não estou mais vivo, quem vive é Cristo em mim. E eu não vivo mais eu, mas eu estou crucificado em Cristo. Então, quem está crucificado em Cristo sabe o que tem que fazer. Então, quando Paulo faz esse pensamento, quando ele constrói esse pensamento, ele quer dizer que você precisa se crucificar para viver em Cristo. Mas quando morre, ressuscita para fazer boas obras. E é uma das coisas nesse texto que me chama muita atenção, não sei se é porque eu estou vivendo uma vida meio atribulada, esse tempo já há muito, mais de 6 meses, mas eu fico pensando que Jesus, ele disse nos últimos instantes da vida algo quando ele estava crucificado. Ele disse 7 frases, mas eu quero enfatizar só a primeira, porque é isso que trata Paulo em Efésios capítulo 2. Aquele que está crucificado, ele perdoa pecados. Então, Jesus na cruz, ele não tem outra palavra a não ser, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se nós queremos ser igreja de Jesus, que entende a ressurreição, para entender a ressurreição, precisamos passar pela crucificação. Porque só quem é crucificado que pode ser ressuscitado. Então, quem está na cruz sabe o que faz. E quem está na cruz só tem uma coisa a dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso me chama a atenção no Novo Testamento, ou no Evangelho, nos 4 Evangelhos, que vai dizer que Jesus, ele veio para salvar o mundo e não condená-lo. Então, o papel da comunidade não é de levar culpa para as pessoas, mas sim de salvá-las da culpa. A religião, ela culpa pessoas. O Evangelho, ele salva da culpa. Então, quem está crucificado sabe o que faz. E quem não está, não sabe. Quem está crucificado sabe que o dever dele é perdoar. E quem não está, precisa ser perdoado. Outra coisa que nós aprendemos nessa crucificação é que aqueles que não estão sendo violentos para aqueles que está crucificado. Então, quem recebe violência precisa perdoar. E quem dá a violência precisa ser perdoado. E é isso que nós vamos ver
do Evangelho, do primeiro capítulo de João até o final de João, nós vamos ver João enfatizando todas as coisas em relação a Jesus não condenar o pecador. É algo que nós precisamos entender. Quando nós olhamos e vemos pessoas pecando, nós falamos que elas têm culpa. E é uma das coisas que nós precisamos entender, que o religioso ou a religião sempre vai culpar pessoas. Por quê? Porque ela precisa ser mais santa do que a outra. Quando eu culpo alguém, é porque eu estou falando que eu sou mais santo. Quando eu culpo alguém, eu estou falando que eu sou melhor do que o outro. Quando eu culpo alguém, eu estou deixando a minha responsabilidade de lado como cristão. E é isso que a religião faz. A religião impõe a culpa para não ter responsabilidade, para se achar mais santo e para se achar melhor. É isso. Jesus ele vai mostrar que o Evangelho é totalmente diferente disso. João já vai dizer logo no primeiro capítulo da seguinte forma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o único lugar no Novo Testamento que João escreve dessa forma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é que cobre, não é que de vez em quando, não, ele tira o pecado do mundo. Isso significa que ele não dá o direito de condenar alguém, porque ele veio para salvar da condenação. Quem condena é a religião, quem salva é o Evangelho. Então Paulo está trabalhando não com o pecado, mas com a misericórdia de Deus no capítulo 2. Porque o pecado já foi vencido na cruz, e por isso podemos ser ressuscitados. E quando culpamos pessoas, nós estamos agindo como religiosos. Agora, quando nós perdoamos pessoas, nós estamos agindo com o Evangelho. E o Evangelho, ele é libertador. E Jesus lá, ele vai dizer em Mateus 11, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que significa isso? Ele quer tirar a culpa, para tirar as pessoas do peso, para que eles possam ser aliviados pelo poder de Deus. Jesus, quando ele vê uma mulher jogada adúltera no chão, e ele desenha o símbolo do Palmeiras na areia, porque você pode fazer o que você quiser na areia, porque ninguém fala o que ele estava fazendo. Então, para mim, ele estava desenhando o símbolo do Palmeiras. E aí todo mundo querendo apedrejar essa mulher. O que ele diz? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então isso faz com que a mulher ela não seja mais pecadora sozinha. Jesus iguala. Então a religião diminui as pessoas. O Evangelho iguala as pessoas. Isso significa que o Evangelho ele é libertador. A religião é escravagista. É algo que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para Paulo, nós vamos perceber isso. Paulo trabalha com a liberdade. E a liberdade que Jesus dá. Quem te condenou? Ninguém, nem eu. Vai e não peques mais. Porque perdão, meus irmãos, não significa que a pessoa não vai pecar mais. Perdão significa a possibilidade de você errar de novo. Porque quem escolhe errar, eu escolho perdoar, mas a pessoa pode escolher receber o perdão, mas ela pode escolher de novo a pecar. E qual é a possibilidade? A possibilidade é perdão de novo. Ou seja, aquele que trabalha perdoando não tem condições de culpar, porque ele tem que perdoar, tirar a culpa. É o papel, é a função de Jesus. A função do Evangelho não é condenar ninguém. A função do Evangelho é tirar a culpa. E é uma das coisas que nós, como religiosos, trabalhamos, porque nós queremos escravizar pessoas nas nossas mãos. E quando perdoamos uma pessoa e nós falamos assim, bom, então agora, eu não estou falando que a disciplina da igreja está errada, você avalie do jeito que você achar, mas eu vou falar o que acontece historicamente também, né? Então, quando uma pessoa erra, e ela tem um ministério,
A gente perdoa ela, mas coloca no banco. Isso significa o quê? Que eu não perdoei muito. Eu preciso supervisionar para saber se você vai andar direito. Então não é perdão. Porque perdão é você livrar a pessoa da culpa. E se livrou, eu não preciso saber se você vai ou não. Porque Jesus, ele faz isso. Jesus, ele não falou para a adúltera, você não pode pegar mais, fica aí sentadinha na areia, eu vou ficar olhando para você até que você fique boazinha. Quando eu ver que você está legal, eu te libero. A mulher samaritana, ela tinha 5 homens, e o que ela tinha não era dela. Jesus conversa com ela, ela vai, evangeliza a cidade, traz todo mundo para Jesus. Jesus fica mais 1 dia e meio lá. Quem deu autoridade para ela falar de Jesus? Sabe por quê? Porque essa mulher, ela se sentiu livre, samaritana, pecadora, mulher. No Novo Testamento não tinha possibilidade nenhuma de conversar com um homem, ainda mais com um rabi, sendo samaritana. Não tem jeito. E Jesus a reconhece. Então, aquele que trabalha para perdoar pecado, para tirar a culpa, reconhece o valor que a pessoa tem. A religião olha primeiro o pecado e depois olha a pessoa. O Evangelho olha a pessoa, as qualidades que ela tem, as condições de vida que ela vive. E assim ela começa a viver diferente. Qualifica, levanta, ergue. Esse é o Evangelho. Agora, a religião não. A religião massacra, ela pisa, ela mata. Por isso que os religiosos estavam na frente de Jesus só esperando. Tá bom, a lei diz que tem que apedrejar, então faz da forma que deveria. Mas o Evangelho, ele é a favor da vida. Ele é a favor de uma nova chance. Ele é a favor da valorização do ser. Ele não vai olhar para o pecado. Por isso que João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele quer ver primeiro a pessoa e depois o pecado dela. Ele quer valorizar a pessoa e depois o pecado dela. Ele quer dar mais uma chance. O pai maravilhoso, misericordioso, dá uma chance para o filho que pede para o pai morrer. Lá na parábola do filho pródigo, que você diz filho pródigo, mas para mim é a parábola do pai maravilhoso e misericordioso, porque ele não diz nada, ele simplesmente espera o filho voltar, e ele não vai falar do pecado do filho, ele não vai falar do peso que o filho cometeu, que levou todas a sua herança e gastou tudo dissolutamente. Ele não diz uma palavra de coisa. Aonde você pôs o dinheiro que eu te dei? Você leu na parábola isso? Isso é a religião que faz, porque valoriza as coisas antes de valorizar a pessoa. O pai simplesmente olha para os seus servos e diz, vem cá, vai lá em Jerusalém, no shopping center, entra na loja suíça, compra uma aliança, passa na loja das Havaianas, compra uma sandália, vai na Renner, compra uma roupinha e traz para mim, que esse meu filho, que estava perdido, foi achado, e que estava morto, reviveu. O desejo do Evangelho é trazer de volta a vida, mesmo que os erros foram maiores do que nós imaginamos. O perdão do Evangelho vai acima do que qualquer pecado. A culpa faz com que a gente se torne Deus, mas o Evangelho faz com que a gente se torne pessoas. Porque quem não se culpa, ou quem se culpa de uma falha para o resto da vida, quer ser Deus, porque Deus, Ele já me perdoou, e por Ele me perdoar, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nada pode me impedir de ser filho dEle, porque Ele me perdoou. E quem não se perdoa, é porque quer ser maior do que Deus. A sua culpa nunca será maior do que a misericórdia de Deus. Nunca.
A culpa que alguém coloca em você nunca será maior do que o amor de Deus. Nunca. Nunca pode ser. As pessoas podem falhar com a gente, elas podem errar contra nós, mas quando perdoarmos, ela se tornou igual a nós. E por se tornar igual, ela nunca deixa de ser filho, porque está tendo uma nova chance. E não porque o pai quis que ele fosse embora, mas é porque o pai queria que ele voltasse sempre. Então a nova chance está dada a partir do momento que o filho sai. A partir do momento que Jesus está na cruz, ele não pode falar mais nada a não ser: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem está violentando não sabe o que faz, e quem está na cruz sabe o que faz. O dever de quem está na cruz é perdoar, é tirar a culpa. Então a igreja que trabalha com culpa, ela trabalha para oprimir pessoas. O evangelho, ele não vai trabalhar com a culpa, ele vai libertar da culpa, porque esse é o evangelho de Jesus Cristo. Eu vim para salvar o mundo e não para culpá-lo. Então Paulo, quando ele fala sobre o pecado e a ressurreição, ele está valorizando a libertação que tivemos da culpa, aonde nós somos livres de tudo, podemos fazer qualquer coisa que queremos, mas como Lutero diz, somos escravos de todos. Por que eu não faço coisa errada? Por que eu não faço as coisas que gostaria de fazer? Porque eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão idoso, um irmão que nasceu na fé, e essa coisa errada que eu fizer, posso prejudicar a fé dele. Então eu não vou fazer porque eu sou escravo dele, mas eu sou livre para fazer o que eu quero. Porque a vida é vida na liberdade, e não vida na escravidão da religião. Jesus, eu prefiro pensar num Jesus que ficou do lado da adúltera perdoada, do que estar do lado de uma religião que apedreja. O evangelho está do lado de adúlteros perdoados. A religião está do lado que mata os adúlteros, porque não tem piedade. A religião, ela é indolente, ela não sente dor. Porque indolente é não sentir dor. Flamenguista, fica acordado, né? Indolente é não sentir dor. Então a religião, ela é indolente, ela faz com que a gente se torne insensível às dificuldades do outro. E por isso que pontualmente nós falamos, consequência do pecado. Está sofrendo? Porque o pecado está aí. Essa é a religião que se afasta da responsabilidade. Porque Paulo, em Gálatas, verso 1 do capítulo 6, vai dizer: carregai os vossos pesos ou as suas cargas uns dos outros. E carga tem sinal de pecado. Pecado não é para ser atirado pedra. Pecado é para que a gente possa carregar junto. Nós falamos de assassino aqui. Assassinato é um pecado. Mas e mentira? Não é? Nós falamos de homossexuais. E muitos de nós achamos que homossexuais não vão para o céu. E mentiroso, vai? Paul Ernst, num livro chamado Pensamento Paulino, ele vai dizer que mentira é dizer que Deus não existe. Porque quando nós mentimos para alguém, nós estamos falando que Deus não pode ouvir a nossa mentira. Quando nós mentimos para alguém, nós estamos falando: Deus não pode ver que eu estou mentindo. Quando nós falamos mentira para alguma pessoa, nós podemos falar que Deus não está presente do nosso lado. Quando nós mentimos para uma pessoa,
nós estamos falando que o Espírito Santo não tem poder de nos convencer. Quando nós estamos falando mentira para uma pessoa, para um próximo, nós estamos dizendo que Deus não pode estender a mão para nos vingar. Quando nós estamos falando mentira para alguém, nós estamos dizendo que esse Deus, Ele não existe, porque Ele não pode ouvir, Ele não pode ver, Ele não pode estar presente, Ele não pode andar, Ele não pode mexer os seus braços, então Ele morreu. Agora fala para mim, não precisa levantar a mão, mas pensa, flamenguista, você levantaria a mão se eu falasse para você assim, fazem 3 meses que você não mente, você levantaria a mão? Fala sério. 2 meses, você levantaria a mão? Fala sério. 1 mês, você levanta. Ontem. Porque a Bíblia diz que os mentirosos, os beberrões e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Então nós estamos aqui entre mentirosos de Jesus, mas nós queremos mudar, beleza? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Certo, mano? Né? Pessoa que falar que não mente, mano, dá licença. Já mentiu, né? E é claro, nós queremos acreditar que quando os namorados estão dentro do carro, o carro está balançando, tudo embaçado e tal, você está orando pelo mundo. E está tão no fogo lá dentro do carro, que a gente acredita que você está orando pelo mundo, mano. Pastor é assim, acredita. Mas é assim. Mas o que nós precisamos entender é que a ressurreição me faz entender que eu estou livre do pecado. Eu não estou falando aqui que eu estou eliminando o pecado, eu não estou eliminando. Eu estou falando que a misericórdia de Deus, ela é maior do que o pecado, que nós tanto trabalhamos com Ele. Nós precisamos trabalhar mais com a misericórdia, precisamos trabalhar mais com uma nova chance, precisamos vivenciar a vida dessa pessoa e ajudá-la a entender que ela pode mudar. Eu tive um homem na minha casa, traficante internacional de droga, chamado Mário. Ele faleceu há 2 meses atrás. Viveu 4 anos comigo. Durante 3 meses ele usou droga na minha casa e se prostituiu, porque ele foi preso na Alemanha, deportado para o Brasil e chegou na minha casa. Porque as pessoas, meus amigos na Alemanha, pediram para que eu pudesse ajudá-lo. E durante 3 meses eu o esperava toda a madrugada, sentado, estudando, e ele aparecia na janela com a cara vermelha. E eu falava para ele: Mário, que bom que você está vivo, você não morreu, você tem uma chance, vai dormir, amanhã a gente conversa. E esse papo foi por 3 meses, até que minha mulher, ela disse: mas você não vai fazer nada? Esse cara está usando droga, está se prostituindo todo dia e você não fala nada? Eu falei: mas o que eu tenho que dizer? Se ele está no pecado, eu tenho que perdoar, é isso que eu tenho que fazer, porque é o perdão que vai fazer com que essa pessoa possa voltar. Não, mas você tem que ter uma atitude mais drástica. Eu falei: tá bom, general, firmeza, vou obedecer, porque lá na minha casa quem manda é minha mulher. Aí no mesmo dia ele chegou de madrugada, eu deixei a porta da sala aberta. A hora que ele chegou, eu falei assim: entra, Mário. Quando ele entrou, eu dei um grande abraço nele, um abraço de urso. Eu falei: cara, que bom que você está vivo, Deus pode te dar uma chance para mudar. E ele começou a me esmurrar. E eu disse para ele: mas por que você está me batendo? Eu quero te dar uma chance. Ele falou: porque eu fazia isso com a minha mãe e com meu pai. Quando eu queria que meu pai e minha mãe pudessem me mandar embora, eu fazia isso, eu usava droga, me prostituía e meu pai me punha para fora. Eu falei: mas eu não posso, porque tem um Deus que diz que quando seu pai e sua mãe te abandonar, eu, o Senhor, não vou te abandonar. Como eu posso te abandonar? E ele sentou na cadeira e chorou. Ele falou: eu não consigo entender o Evangelho,
Mas eu quero prometer uma coisa para o senhor. Se o senhor me ensinar esse Jesus que perdoa todas as vezes que nós errarmos, eu não vou usar mais droga e não vou me prostituir mais. Depois desse dia, passaram 3 anos e 9 meses. Nunca mais se prostituiu. Nunca mais usou droga. Por quê? Porque a culpa foi retirada dele. É algo que nós precisamos entender. Deus nos chamou para tirar a culpa das pessoas e não sufocar as pessoas com a culpa. Jesus, a Bíblia diz que levou sobre si todas as nossas feridas. Então Ele nos sarou. E por Ele nos sarar, nós não temos o direito de ferir ninguém. Ninguém tem o direito de ferir. Se somos cristãos, nós não temos direito nenhum de ferir ninguém, porque Ele levou todas as feridas, e se Ele levou, Ele tirou o direito de nós ferirmos os outros. Nós temos que abraçar, cuidar, sarar das feridas, porque esse é o Evangelho da Igreja de Jesus, e não uma religião. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é a evangelidade. Viver com Jesus é fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Ele sempre perdoou, Ele sempre tirou a culpa. Então nós não podemos oprimir e pesar de culpa pessoas que falharam, que erraram. Talvez casamentos aqui possam ser melhorados, porque muitas vezes um adultério é tão difícil de perdoar. Mas uma das coisas é certa: não tem pessoa arrependida que não pode ser alcançado pelo amor de Deus. Não existe. Não existe erro que Deus não possa perdoar. Não existe. E se Jesus sarou a ferida, o que eu tenho que fazer como o Evangelho? Eu tenho que sarar feridas. Eu não posso culpar as pessoas das feridas que elas têm. Eu tenho que ajudá-las a fechar a ferida, porque é isso que Jesus fez. E com isso eu encontrei um rapaz chamado Márcio na rua, e ele pesava 35 quilos, um travesti, com seios siliconados e silicone nas nádegas. E eu disse a ele: Márcio, se você ficar aqui, você vai morrer. Soro positivo, tuberculoso. Ele falou: pastor, eu não posso sair daqui. Eu tenho que ganhar R$30 para dormir. Eu falei: na minha casa, você não precisa pagar nada para viver. E eu posso cuidar de você. Vamos junto? Ele falou: não consigo andar. Eu disse para ele: então eu carrego você. Andei com ele no colo por 1,5 km, até chegar na minha casa. E ele estava estava escarrando muito, e o vento estava contra mim. Então ele escarrava, e o vento trazia o escarro para a minha camisa. E como era verde, eu estava ficando bonito, porque a camisa era de Palmeiras, assim. E eu fiquei feliz, porque eu cheguei em casa com a camisa do Palmeiras. Depois você pode lembrar desse testemunho, e aí você vai comer um caldo verde, e você lembra desse negócio. Levei esse cara na minha casa, nós estávamos morando com mais de 30 pessoas. Levei ele no quarto dos meninos, o Márcio. Os meninos falaram: não, ele está com tuberculose, ele não pode ficar aqui. Levei ele no quarto das meninas, porque ele já tinha feito a transvaginal, não ia ter problema nenhum, estava com tuberculose. As meninas falaram: não pode ficar aqui. Levei ele no quarto das mulheres, com os filhos. As mulheres falaram: não, ele não pode ficar aqui, porque se ele ficar aqui, meus filhos vão pegar tuberculose. Aí peguei um colchão, coloquei no pé da minha cama, coloquei o Márcio. Quando eu estava colocando o Márcio, minha mulher acordou e falou: o que você está fazendo? Eu falei: não fala nada, ele vai dormir aqui, porque não tem outro lugar. Aí dormimos, no outro dia levantamos. Eu falei: eu acho que vocês esqueceram de onde vocês vieram.
porque todos aqui nós tiramos da rua. E agora chegou o Márcio, e vocês não querem ele no quarto de vocês. Então eu quero dar liberdade para vocês decidirem o que vocês querem. Vocês querem que o Márcio fique ou que o Márcio vá embora? Se o Márcio ficar, eu fico. Se o Márcio tiver que ir embora, eu vou com ele, porque eu vou cuidar dele. E aí eu disse para eles, todos nós podemos pegar tuberculose. E em 6 meses nós vamos estar de pé de novo. Mas se nós colocarmos esse homem na rua, nunca mais veremos, porque ele vai morrer. O que nós queremos fazer? Pode decidir. E essas são as decisões que nós temos que tomar se não somos religiosos. Porque a religiosidade vai falar, não, é culpa dele. Estava se prostituindo, estava se drogando, está com tuberculose, tem que morrer mesmo. Isso é a religião que fala. O Evangelho não. O Evangelho vai lutar até o final, porque ele ainda tem vida. E enquanto tiver vida, o Evangelho vai lutar por ele. A religião culpa para não se responsabilizar. O Evangelho luta até ele viver. Mas enquanto viver, nós vamos lutar. Porque a evangelidade é isso, lutar pela vida do outro que está mal. E aí esses homens e mulheres decidiram, ele pode ficar. Aí teve um rapaz que cedeu a cama. O único que pegou tuberculose fui eu. Eu e o Márcio ficamos 6 meses de cama, tomando remédio, e eu tenho uma mancha no meu pulmão direito até hoje. Mas o Márcio viveu. Porque se eu não trouxesse ele, com certeza, eu não o veria mais. Por quê? Porque o Evangelho, ele não olha para a culpa, ele olha para a possibilidade de vida que nós temos. Jesus não foi assim com a gente? Todos nós pecamos, e Ele nos deu uma oportunidade de viver. Por que a gente não dá oportunidade para os outros viverem? Esse é o Evangelho de Jesus. A religião não, ela se pinta de piedade, mas o Evangelho, ele tem piedade. É algo que a gente precisa entender e mudar a realidade, porque senão nós vamos deixar a vida do Cristo morrer na nossa vida. Nós não podemos deixar. Quando damos a oportunidade da pessoa viver de novo, eles vão ver Deus vivo, que faz tempo que nós não vemos. O nosso Deus ainda está vivo, e nós não podemos permitir que a sociedade o mate novamente. Uma outra coisa que eu queria falar para você, que é a segunda coisa que eu separei das 35, né? É sobre essa fé, que é mediante a fé que nós somos salvos. Que fé é essa que Paulo está dizendo? Aí você já pensa em Hebreus 1 e 11. Você já leu Hebreus 11, do verso 7 em diante? Porque é o exemplo do autor de Hebreus dizendo sobre a fé. A fé, ela tem consequências humanas. Ela não tem uma consequência só divina. Pela fé, Abraão levou o seu filho até o monte, mas crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, pessoas perderam a cabeça. Foram mortas, decapitadas pela fé. Então existe uma realidade histórica na fé. Não pode ser só uma fé transcendente que me salva e que ela é egoísta. É uma fé que passa pela história e que toca em gente. Essa é a fé. Então Paulo está falando de uma fé que não é a fé em mim mesmo,
mas é a fé no Cristo que muda a minha vida. Então ele está falando que a salvação, ela é mediante nós sermos ateus de nós mesmos. Porque hoje nós acreditamos em nós. E muitas vezes nós falamos, não, eu só tenho tudo isso porque trabalhei, porque eu consegui. Cadê sua fé? A fé é quando nós não acreditamos em nós. Então a fé é uma fé que transforma a gente em ateus de nós mesmos. Isso é fé, quando nós não acreditamos em nós, mas acreditamos que Deus nos escolheu para mudar a história de pessoas. Não importa quantas elas são e que casta social ela vive, o que importa é que Deus nos chamou pela fé, para que a gente possa transformar a vida de pessoas, salvar pessoas, cuidar delas. É essa fé que Deus quer ver na igreja, uma fé que é viva e não é uma fé morta, é uma fé que transpõe a história e vai construindo a história, por causa da fé em Cristo que temos, e por isso fazemos, e por isso trabalhamos, porque Ele está vivo, e por Ele estar vivo, Ele me manda e eu obedeço. É isso que muda a minha vida, é isso que muda a vida de pessoas. Quando eu posso acreditar que Ele manda e eu não sei o que eu faço. Todo mundo, quando se salva ou quando é salvo por Jesus, se transforma num grande flamenguista, porque não sabe o que faz. Tem que ser dirigido por Deus, mas essa direção tem que ser trabalhar para o outro, reconhecer no outro. E a Bíblia vai dizer que nós fomos criados, feituras dele, para que a gente possa fazer boas obras. Então Ele tem um objetivo para a gente, o objetivo de nos perdoar, tirar a culpa, nos aliviar, formar em nós Cristo, termos uma fé que não é em nós mesmos, mas é nele, faz com que a gente tenha um objetivo só: fazer boas obras. Só. É o único objetivo. E lá na nossa missão nós temos um pacto de todo dia nós sairmos para fazer boas obras, para ajudar pessoas, para cuidar delas, não importa quem é. E aí eu decidi ajudar um rapaz chamado Antônio, que ele carrega carroça. E minha casa fica numa rua íngreme. Íngreme talvez o flamenguista não saiba o que é, mas é uma subida, né? E ele com o carro cheio, empurrando a carroça, e muito pesado. Eu falei, vou ajudar esse cara, hoje é meu dia. Entrei na alça da carroça e fui empurrando ele. Ele olhava para mim, eu olhava para ele. Ele de vez em quando fazia, porque estava cansado, e eu quase caía bêbado, porque ele estava com uma cachaça desgraçada, e eu continuando empurrando junto com ele. Ele olhava para mim, eu dava risada, ele olhava, ficava sério, não sabia o que fazer. Aí até que chegou na sucata lá em cima, ele disse, quanto é? Eu falei, não é nada, cara. Eu só estou fazendo isso para falar para você que Jesus está vivo. E fui embora. No outro dia ele passou olhando para dentro da minha casa assim. E eu lá na cozinha só vendo. Aí eu falei, hoje eu não vou ajudar, né, Deus? Vou ajudar outra pessoa. E lá ele começou a empurrar. Eu falei, puxa, que dó desse cara. Vou lá empurrar de novo. Aí entrei na alça, e aí, Antônio, beleza? Vamos lá. Aí empurrei e falei assim, quer dizer que Jesus está vivo? Eu falei, Jesus está vivo. Vamos empurrando. Ele falou, fala desse Jesus para mim. Eu falei, então, esse Jesus veio para tirar a culpa sua, e ele veio falar para você, se você acreditar nele, você se torna filho de Deus. Porque é isso que Jesus fala. Que aquele que crê nele, Deus deu o poder dele se transformar em filho de Deus. Ele falou, é verdade? Verdade. Falou, Antônio, um abraço. No outro dia, ele empurrando a carroça, olhando para a minha cozinha. Aí eu fui lá e falei, e aí, Antônio, beleza? Já pensei muito sobre isso, hein? Eu falei, sobre isso o quê? Sobre esse negócio de se tornar filho de Deus. Eu falei, é verdade? Verdade. E aí nós fomos empurrando e conversando. Chegou no meio do caminho, ele parou a carroça. Eu quero aceitar Jesus.
Falei, beleza, então vamos orar. Aí ele me deu um abraço, o fedor também, né, uma carniça lascada, e quando eu abri o olho, a gente via o piolho subindo e descendo, e eu falei, repete aí comigo, Antônio. E eu falava meio de boca fechada para não cair nenhum piolho na minha boca. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ele orou. Aí falei para ele assim, sentiu alguma coisa depois da oração? Ele falou, não senti nada. Eu falei, mas eu senti, quase caí aqui bêbado, de tanta cachaça que você tomou. Mas o que aconteceu comigo? Eu falei, você se tornou um filho de Deus? Então eu tenho um pai? Lógico, você tem um pai agora. Aí eu disse para ele, não só um pai, mas muitos irmãos. Ele falou, sério que minha família é grande? Eu falei, sério? E agora, o que vai acontecer comigo? Eu falei, agora você vai empurrar a carroça comigo até a sucata, nós vamos vender tudo o que tem na sucata até a carroça, e você vai morar comigo. Eu falei, mas por que eu vou morar com você? Porque agora você é meu irmão. E se é meu irmão, não pode morar na rua mais. Tem que morar comigo. Eu falei, sério? Então vamos vender. E o dinheiro, a gente vai fazer o quê? A gente passa aí no mendigo e deixa o dinheiro com ele. Não, mas ele vai beber cachaça, mas você também não está bêbado? Então dá o dinheiro para o cara. Vamos ver se a gente cuida de mais um. Falei, tá certo. Aí ele deu o dinheiro e nós descemos. Quando nós descemos, chegamos em casa, ele viu um monte de travesti, prostituta, bandido, né? Mas quem são esses caras? Seus irmãos. Ele falou, eu pensei que era só eu e você. Eu falei, não, aqui a gente mora em muita gente que é irmão. Mas esse cara, ele aprendeu que o Evangelho tira a culpa e que transforma o culpado em filho de Deus. E que além de se transformar em filho de Deus, ele ganha uma grande família que pode ajudá-lo a viver. E lá ele viveu. Trabalhava, dividia com todo mundo, nunca teve dinheiro para nada, sempre comprando fralda para criança, calça, absorvente para as mulheres, camisa para os homens, um cara sensacional. E aí um dia, sentado na mesa, ele percebeu a minha falta, ele falou, cadê o macarrão? O macarrão não estava. Macarrão sou eu, Paulo Capelete, macarrão, flamenguista, entende? Aí, por que eu não estava no café da manhã? Porque surgiu um clima na minha casa, no meu quarto, porque a única coisa que eu tenho privado é o quarto, né? Eu e minha mulher me deu um beijo, eu dei um beijo nela, a coisa aqueceu, eu falei, é sexo mesmo, né? E aí começou a rolar um negócio muito gostoso. Eu sou casado, eu posso, você é solteiro, você chupa o dedo, né? Aí eu estava lá, no gostoso do sexo, aí ele vai lá e bate na porta. Imagina, velho batendo um cara na porta, acabou o sexo. Aí minha mulher ficou brava, ela olhou para mim, vou matar esse Antônio. Eu falei, não mata não, porque ele batia, macarrão. E eu lá olhando, bem, acabou. Vai orando aí, quem sabe um dia, né? A coisa acontece de novo. Eu falei, pode deixar que eu falo com ele. Aí saímos, ele começou a tirar o barato, que eu tinha chegado atrasado e tal, bababá. Aí levei ele para lavar a louça, lavar o banheiro comigo. Aí fechei a porta do banheiro e fomos lavando o banheiro. E ele tirando sarro de mim, porque eu tinha chegado atrasado no café da manhã. Aí eu olhei para ele e falei assim, escuta aqui, não bata mais na porta. Eu falei, mas por quê? Porque eu estava fazendo sexo. Sério? Eu falei, lógico. Porque eu pensei que pastor não fazia esse negócio. Mas ele entendeu. Entendeu o quê? Que ele tem liberdade. Que é irmão dele. Quem se liberta da culpa se torna irmão de muitos. Quem se liberta da culpa tem poder de ajudar os outros. Quem abraça o perdão e a misericórdia pode cooperar com uma multidão. A Bíblia diz que se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse peca.
Nós fomos chamados para as boas obras. O que nós temos que fazer? Qual é a maior obra que temos que fazer? Tirar a culpa das pessoas e cooperar com elas para que elas possam viver diferente do que elas viviam. Ele falou: hoje eu tenho um pai e tenho muitos irmãos. Eu posso viver uma vida melhor do que eu vivia antes. Quem não quer viver essa vida? Todos querem. Mas você carrega a culpa ainda. Sabe por quê? Porque você acha que você é maior do que Deus e maior do que a misericórdia de Jesus. Quem está culpado sempre vai culpar os outros. Agora, quem é livre sempre vai trabalhar para libertar os outros. Deus, Ele quer que você entenda que a evangelidade, que é viver a vida cristã, é trabalhar para não culpar o outro. Então eu quero dar uma dica para terminar. Eu tenho uma esposa e eu sei como ela age. E a nossa dinâmica é sempre trabalhar com culpa. Todos da sociedade são assim. Nós podemos mudar. A minha mulher, quando eu vou fazer alguma coisa, ela fala assim: não faz. Não faz que vai dar errado. Aí eu vou lá, faço, deu errado. O que ela vai falar? Não te disse. Isso é o papo da mulher. Não é não? Toda mulher tem esse papo. Não te disse, pronto, já era. Se eu fiz a coisa errada, eu já estou culpado. E eu falo para ela assim: bem, você não precisa me culpar, porque eu já estou culpado. Você pode falar: vou te ajudar a mudar a história desse negócio. O homem também é assim. Ele está assistindo o jogo e ele acha que ele não precisa lavar o banheiro e nem lavar a louça e nem fazer comida para a mulher. E a mulher tem que fazer tudo. E ela se acha culpada se não fizer. Você quer tirar a culpa da sua mulher? Pega o jogo do Flamengo e faça comida para ela. Troque o jogo do Flamengo com a comida dela. Ou então troque a lavagem do banheiro, que você mais erra na privada do que acerta, né? E que ela tem que lavar e você não, eu não sei. Mas eu acho que tem alguma coisa errada. E se ela não lava, ela se sente culpada. Imagina você assistindo o jogo do Flamengo, lavando o banheiro para ela. Eu acho que isso já vai melhorar muito a relação que você tem com a sua esposa. E você, mulher, antes de falar não te disse, fala: vou te ajudar a resolver. É melhor do que dizer não te disse. Talvez o casamento vai durar mais, porque nós trabalhamos tirando a culpa. É algo que a gente precisa fazer. É algo que eu e você precisamos aprender. A dinâmica social sempre é culpar, mas a dinâmica do Evangelho sempre é libertar. Deus, Ele quer nos salvar dessa dinâmica maldita da culpa. Podemos viver diferentes, amém? Você e eu podemos viver diferentes. Podemos trabalhar sem culpa. Talvez casamentos aqui possam ser livres. Talvez casamentos aqui possam ser restaurados. Talvez relação de pai e filhos também podem ser restaurados. Porque a culpa só leva à morte, mas Jesus leva para a vida. Vale a pena viver uma vida sem culpar ninguém. Porque Deus quer que a gente possa estabelecer uma relação de amizade com os outros. Amém? Vamos orar. Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu queria que nessa noite aqui você pudesse fechar os seus olhos e pudesse pensar da seguinte forma: quantas pessoas você já culpou na sua vida? Quantas pessoas você ainda não perdoou? Porque se nós não perdoamos, é porque a culpa ainda continua nele ou nela. Faça uma lista rápida na sua cabeça
Eu acredito que agora, você que está de olho fechado, vai estar vendo o nome das pessoas passando sobre a sua mente. Fala para Deus, dentro dessas pessoas que estão passando, fala para Jesus: Jesus, me dá uma oportunidade de eu eliminar a culpa dessa pessoa, de eu perdoá-lo, de eu dar mais uma chance para ele viver, de eu fazer com que ele possa ser livre, mesmo que ele venha errar de novo. Eu quero também me libertar disso. Me ajuda, Jesus, a ter uma vida mais livre e cheia do Evangelho, para poder fazer com que o Senhor possa viver melhor em mim. Senhor Jesus, queremos colocar a vida desses seus queridos nas tuas mãos. Somos, Senhor, culpados por nós mesmos, somos culpados por outros e somos culpados pelo príncipe desse século que é o diabo. Mas hoje, Senhor, eu quero ser livre para a glória do teu nome. Então que a minha culpa fique aqui hoje, nos pés da cruz, aonde precisa ficar, e que agora eu estou livre no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu trouxe um livro para você que chama Projeto de Deus e as Necessidades Humanas. É de um autor chamado René Padilla. Eu não sei quantos conhecem, mas ele é meu amigo pessoal. É um homem que foi o pensador da missão integral. Missão integral é levar o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, nós não vamos falar só sobre o céu, mas vamos tentar resolver as necessidades das pessoas quando falarmos. E esse livro é um manual de quem quer começar um trabalho missionário na cidade, e tem vários exemplos, vários que eu quero dizer são 7, vale a pena, li, eu fui um dos revisores desse texto. Se você assim quiser, quando você pegar, você pode pegar quantos você quiser, é de graça, você pode pegar. Eu trouxe só 18 livros, e você dá uma oferta de R$30 no final, tá bom? É de graça, mas você tem que dar uma oferta, né? Tá joia? Vale a pena ler, é um livraço, 120 páginas, muito gostoso de ler, tá muito fácil, né? E muito obrigado pela oportunidade. Espero que você saia daqui pensando que Deus te livrou e que você não precisa mais dessa culpa que você carrega. Tá joia? Um abraço. Tchau. Agradecemos a Deus, né, por essa palavra, desafio para a nossa vida, né, que você realmente saia daqui nessa noite, conforme disse nosso irmão, realmente transformado, desafiado pela palavra do Senhor.